João, um jovem de olhos brilhantes e mente afiada, observava o horizonte da cidade, onde arranha-céus pontiagudos perfuravam o céu. Ele vinha de origens humildes, mas sua ambição ardia mais forte do que qualquer chama, alimentada por um desejo inabalável de transcender as limitações que a vida lhe impusera. Não era apenas por dinheiro que ele sonhava em construir um império tecnológico, era pela validação, pelo orgulho que poderia oferecer à sua família, pela chance de provar que a inteligência e a persistência podiam superar qualquer barreira social. Sua visão era revolucionária. Uma plataforma que democratizaria o acesso a conhecimentos tecnológicos avançados, algo que ninguém havia sequer imaginado com tal profundidade e abrangência. Os primeiros passos foram os mais difíceis. Noites em claro, sacrifícios pessoais incontáveis e a fé inabalável de sua família foram o combustível. Sua mãe, com lágrimas nos olhos, entregou-lhe as economias de uma vida. Um gesto que pesou mais que ouro nas mãos de João. Com esse capital inicial, ele deu vida à sua startup, um pequeno escritório apertado, mas transbordante de ideias e esperança. Era o berço de um sonho que ele jurou proteger e fazer prosperar. Confiante em seu propósito, João sabia que não poderia trilhar aquele caminho sozinho. Ele precisava de um braço direito, alguém em quem pudesse depositar sua confiança mais profunda. Pedro, seu amigo de infância, com quem compartilhou risadas e segredos desde os tempos de escola, surgiu naturalmente em sua mente. Pedro era leal, inteligente e possuía uma habilidade inata para resolver problemas. João o convidou para a jornada, e a parceria floresceu, baseada em anos de amizade e um respeito mútuo que parecia inquebrável. Juntos, eles eram uma força imparável. A startup, batizada de Horizonte Digital, começou a crescer a uma velocidade vertiginosa. As inovações que João e Pedro traziam para o mercado eram disruptivas, atraindo não apenas usuários, mas também a atenção de investidores ávidos por encontrar a próxima grande novidade. Os artigos em revistas especializadas elogiavam a visão de João e a execução impecável de Pedro. O sucesso era palpável, e cada nova rodada de investimento parecia confirmar que estavam no caminho certo para a glória. As horas de trabalho se multiplicavam, mas a energia que emanava do crescimento da empresa era um estimulante constante. Em meio a essa euforia, um pequeno sinal de alerta surgiu. Uma falha de segurança na plataforma foi detectada por um dos engenheiros juniores. Era algo menor, uma brecha que, naquele momento, parecia insignificante diante do volume de crescimento e das novas funcionalidades que estavam sendo implementadas. A equipe, focada no crescimento exponencial e na corrida para atender a demanda do mercado, subestimou a gravidade do aviso. João, com a mente inundada por números e estratégias de expansão, concordou que a prioridade era o avanço, e a correção da falha foi empurrada para uma lista de tarefas futuras. Vamos resolver isso depois, quando tivermos mais folga, disse Pedro, e João assentiu, confiando na priorização do amigo. Afinal, quem poderia imaginar que uma simples falha, ignorada em meio ao brilho do sucesso, se transformaria em uma fissura profunda? O sucesso inicial, intoxicante e avassalador, ofuscava uma vulnerabilidade crescente, uma sombra que se esgueirava sorrateiramente, pronta para custar-lhes mais do que poderiam imaginar. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de que lugar você está assistindo. A Horizonte Digital, sob a liderança visionária de João e a gestão aparentemente competente de Pedro, não apenas cresceu, mas explodiu em um fenômeno global. A empresa atingiu um patamar de sucesso inimaginável, com avaliações bilionárias que faziam os olhos dos investidores brilharem. João era a face da inovação, o gênio por trás das ideias que transformavam o mercado, e seu nome era sussurrado com reverência nos corredores da tecnologia. A cada capa de revista, a cada prêmio de empreendedor do ano,
A figura de João se agigantava, e com ela, uma sombra sutil de ressentimento começou a crescer no coração de Pedro. Pedro, outrora leal e amigo incondicional, começou a sentir uma inveja corrosiva. Ele observava o reconhecimento de João com uma mistura de admiração e amargura. Embora fosse o braço direito, o executor incansável, a glória principal recaía sempre sobre João. A semente da ambição desmedida, antes adormecida, germinava agora, alimentada pelo desejo de mais poder e, acima de tudo, mais riqueza para si. Ele ansiava por ser o protagonista, não o coadjuvante, daquela história de sucesso. Foi então que o contato misterioso surgiu. Uma ligação anônima, um e-mail criptografado e, finalmente, um encontro secreto em um café discreto no coração financeiro da cidade. Do outro lado da mesa, um representante de um concorrente inescrupuloso, com um sorriso calculista e uma proposta irrecusável. Eles ofereciam uma fortuna, uma quantia que faria a parte de Pedro na Horizonte Digital parecer insignificante, em troca de acesso aos segredos mais bem guardados da empresa de João. Planos futuros, algoritmos proprietários, a lista de clientes VIP, tudo estava à venda, e Pedro era a chave. A sedução da oferta foi avassaladora. Em um momento de fraqueza e ambição desmedida, Pedro cedeu. A lealdade que ele jurou a João, a amizade que os unia desde a infância, tudo se desfez diante da promessa de riqueza instantânea e poder. Ele começou a vazar informações confidenciais, inicialmente com cautela, depois com uma audácia crescente, à medida que a impunidade parecia ser sua aliada. Cada arquivo enviado, cada dado repassado, era um prego no caixão da confiança que João depositava nele. Os primeiros sinais de problemas começaram a surgir, sutis no início, mas cada vez mais frequentes e evidentes. A empresa de João começou a enfrentar dificuldades inesperadas. Projetos que estavam em fase de desenvolvimento avançado apareciam de repente no mercado, lançados por concorrentes, com características assustadoramente semelhantes às suas. Inovações que deveriam ser exclusivas da Horizonte Digital surgiam em plataformas rivais, deixando a equipe perplexa e João com um nó na garganta, questionando o que estava acontecendo. A desconfiança, uma emoção que João nunca pensou que sentiria em relação a Pedro, começou a se instalar. Ele notava inconsistências, falhas de segurança que reapareciam misteriosamente, e uma estranha coincidência de planos vazados. Por vezes, um olhar esquivo de Pedro, um nervosismo incomum em suas reuniões, alimentava uma sensação de mal-estar. No entanto, a ideia de traição, especialmente vinda de Pedro, era impensável. Era como duvidar de sua própria sombra. Ele tentava afastar esses pensamentos sombrios, atribuindo os problemas à complexidade do mercado ou a uma competição acirrada. A amizade de anos era um escudo contra a verdade dolorosa. A empresa cambaleava, os investidores começavam a fazer perguntas incômodas, e a euforia inicial dava lugar a um clima de tensão e incerteza. João trabalhava incansavelmente, tentando identificar a raiz dos problemas, mas as respostas sempre pareciam escorregar por entre seus dedos. Até que, um dia, um documento crucial desapareceu da rede interna. Um plano de negócios estratégico que valia milhões. A verdade sobre a fonte dos problemas, antes uma névoa, começou a emergir, apontando para alguém dentro do círculo mais íntimo de confiança. O cheiro da traição pairava no ar, e João estava prestes a descobrir o quão amargo ele podia ser. A revelação chocou João como um raio em céu aberto. As provas eram irrefutáveis, frias e cruéis. Registros de e-mails, logs de acesso a servidores confidenciais, transferências bancárias disfarçadas. Tudo apontava para Pedro. O amigo de infância, o confidente, o irmão que ele nunca teve, era o traidor. João confrontou Pedro em seu escritório, a voz embargada pela dor e pela incredulidade.
A cena foi um turbilhão de emoções, um misto de raiva, desilusão e uma tristeza profunda que parecia rasgar a alma. Pedro, encurralado, tentou negar, balbuciou desculpas esfarrapadas, mas o peso da verdade era esmagador demais para ser ignorado. O olhar de João, antes repleto de admiração e carinho, agora carregava uma mistura gélida de desprezo e mágoa. A amizade de uma vida desmoronava diante de seus olhos, reduzida a cinzas por pura ganância. A notícia da traição de Pedro se espalhou como fogo incontrolável pelos corredores da Horizonte Digital e, rapidamente, pelo mercado. A confiança, um ativo tão valioso quanto qualquer inovação tecnológica, foi estraçalhada. Investidores, antes ávidos por apostar na visão de João, agora retiravam seus fundos em pânico. A moral da equipe, antes um baluarte de otimismo e dedicação, desabou. O choque foi imenso. Muitos funcionários viam Pedro como um líder carismático, e a ideia de sua perfídia era quase impossível de conceber. A atmosfera na empresa tornou-se pesada, carregada de incerteza e um silêncio opressor. A Horizonte Digital, antes um gigante em ascensão, entrou em um colapso financeiro vertiginoso. As perdas eram massivas. O roubo de propriedade intelectual permitiu que concorrentes lançassem produtos idênticos, diluindo o valor das inovações de João. Clientes, antes leais, migravam para plataformas rivais, temendo a instabilidade e a falta de segurança que a traição de Pedro expôs. A avaliação bilionária da empresa despencou em questão de semanas, e as manchetes dos jornais, antes glorificando o sucesso, agora anunciavam a ruína iminente. A máquina que João construíra com tanto esforço e paixão estava se desfazendo diante de seus olhos. O impacto da catástrofe não se limitou ao âmbito profissional. A família de João, que havia investido cada centavo de suas economias no sonho dele, sentiu o peso esmagador da ruína. Discussões acaloradas eclodiram, acusações veladas e abertas sobre os riscos assumidos e a confiança cega em Pedro. A casa, antes um refúgio de apoio incondicional, tornou-se um campo minado de ressentimento e desespero. João via a dor nos olhos de sua mãe, o desapontamento em seu pai, e a culpa o corroía, adicionando mais uma camada à sua já insuportável agonia. Como se não bastasse a dor pessoal e profissional, João tornou-se alvo de escárnio público. A mídia, sempre ávida por uma história de ascensão e queda, o retratava como ingênuo, um visionário cego que não conseguia proteger seu próprio negócio nem discernir a verdadeira natureza de seus parceiros. Artigos de opinião o ridicularizavam, programas de televisão o pintavam como um tolo, e as redes sociais se tornaram um palco para a humilhação pública. Cada headline, cada comentário malicioso, era uma facada em sua já ferida dignidade. João se viu sozinho, falido e traído. O desespero era um poço sem fundo, e ele questionava cada uma de suas escolhas, cada decisão, cada momento de confiança depositado em Pedro. A mente brilhante que construíra um império estava agora nublada pela dor e pela dúvida. Ele vagava por sua casa, vazia e silenciosa, sentindo o peso do fracasso em cada fibra de seu ser. O futuro parecia uma tela em branco, mas não daquelas cheias de possibilidades, e sim de um vazio assustador. As lembranças de sua infância, dos sonhos compartilhados com Pedro, agora eram veneno. Em meio a essa ruína avassaladora, enquanto arrumava caixas de seus pertences que seriam leiloados, a mão de João tocou algo familiar. Era um pequeno avião de madeira, um brinquedo rústico que ele e Pedro haviam esculpido juntos na infância, simbolizando seus sonhos de voar alto. Ao segurá-lo, uma faísca tênue, quase imperceptível, acendeu-se em seu coração. Não era a faísca da vingança, mas a lembrança do verdadeiro propósito de sua ambição. Não apenas fortuna, mas a construção de algo significativo, a prova de seu valor, a garantia de um futuro melhor para sua família. A imagem do aviãozinho,
um elo com um passado mais puro, reacendeu um desejo de redenção, um instinto de sobrevivência que se recusava a ser completamente aniquilado. Talvez nem tudo estivesse perdido. A dor da traição, antes um fardo paralisante, lentamente começou a se transformar em uma faísca de algo mais potente. Uma determinação implacável. João, segurando o avião de madeira, sentiu a chama da vingança acender-se em seu peito, não uma vingança vazia, mas um desejo ardente de se reerguer e fazer Pedro e o concorrente inescrupuloso pagarem pelo que haviam feito. Não era apenas por ele, mas por sua família, pelos sonhos roubados, pela integridade que fora pisoteada. Aquele brinquedo antigo não era apenas uma lembrança, mas um lembrete de que ele ainda tinha algo para lutar. A resiliência, adormecida sob camadas de desespero, despertou. Em segredo, João começou sua própria investigação. Ele sabia que não podia confiar em ninguém de fora do seu círculo mais íntimo. Metodicamente, ele revisou cada e-mail, cada log de sistema, cada reunião, buscando o fio da meada que pudesse desvendar a teia de mentiras e manipulações. Noites viravam dias, e as manhãs o encontravam exausto, mas com uma clareza renovada em seus objetivos. Ele não estava mais focado em lamentar o passado, mas em construir o futuro. Seu apartamento, antes um santuário de suas mágoas, transformou-se em um quartel-general improvisado, repleto de anotações, gráficos e teorias sobre a conspiração. A solidão, no entanto, não durou muito. Em sua jornada, João encontrou apoio onde menos esperava. Antigos colegas leais, aqueles que haviam testemunhado a dedicação de João e a ascensão meteórica da Horizonte Digital e que também haviam sido prejudicados pela queda, se aproximaram. Eles não buscavam vingança, mas justiça e a chance de restaurar seu próprio orgulho profissional. Entre eles estava Ana, uma engenheira de software brilhante que sempre admirou a ética de João, e Ricardo, um especialista em segurança cibernética que havia alertado sobre as vulnerabilidades na plataforma, mas fora ignorado por Pedro. Juntos, eles formaram um pequeno, mas formidável time. Além dos colegas, um mentor inesperado surgiu na vida de João. Um ex-executivo da indústria de tecnologia, conhecido por sua integridade e por ter enfrentado batalhas semelhantes no passado, ouviu a história de João por meio de contatos em comum. Ele viu em João não apenas um empresário ferido, mas um líder com potencial inexplorado. Este mentor, um homem grisalho de olhar penetrante e voz calma, ofereceu conselhos estratégicos e, mais importante, uma perspectiva que João havia perdido. A de que a verdadeira força reside na capacidade de aprender com os erros e de se reerguer com dignidade. Ele ajudou João a traçar um plano de recuperação que ia além da simples vingança, focando na reconstrução de sua reputação e na exposição da verdade. Os sacrifícios foram imensos. João vendeu o que restava de seus bens, incluindo alguns itens de valor sentimental, para financiar a investigação e sustentar sua pequena equipe. Ele trabalhou incansavelmente, reconstruindo sua vida e sua reputação tijolo por tijolo. Não havia mais o glamour dos dias de sucesso, apenas a dura realidade de um trabalho árduo e solitário. Mas cada pequena vitória, cada peça de informação descoberta, o impulsionava adiante. As noites em claro, a comida instantânea, a privação de sono, tudo era um preço pequeno a pagar pela chance de se redimir. A perseverança de João e sua nova equipe finalmente rendeu frutos. Eles descobriram evidências irrefutáveis de fraudes e manipulações financeiras que ligavam Pedro diretamente ao concorrente inescrupuloso. Encontraram registros de transações ocultas, e-mails criptografados que detalhavam a venda de segredos comerciais e até mesmo a criação de empresas de fachada para lavar o dinheiro desviado. Não era apenas uma traição moral, mas uma rede complexa de crimes financeiros. As provas eram contundentes demais para serem refutadas. Com as evidências em mãos,
João e seu mentor prepararam-se para a batalha legal. Eles sabiam que seria um confronto difícil, pois Pedro e o concorrente tinham recursos e advogados poderosos. Mas João estava pronto. Ele havia perdido tudo, e o medo não o paralisava mais. Aquele avião de madeira, agora em sua mesa de trabalho, era um lembrete constante de sua promessa de redenção. Ele estava pronto para a guerra. No entanto, à medida que João se preparava para o ataque, uma ameaça velada chegou. Uma mensagem anônima, um e-mail com poucas palavras, mas carregado de um tom sinistro. Cuidado, João! Alguns pássaros não gostam de gaiolas abertas. A mensagem deixava claro que o inimigo estava ciente de seus movimentos e não cederia facilmente. A batalha seria mais perigosa do que ele imaginava. Mas João, endurecido pela dor e impulsionado pela justiça, estava mais determinado do que nunca. O ar no tribunal estava denso, carregado de uma tensão quase palpável. Era o dia do julgamento, o momento em que João e Pedro se encontrariam novamente, não como amigos e parceiros, mas como adversários em um palco de justiça. João, com o coração batendo forte, mas com a mente focada, observava Pedro do outro lado da sala. O amigo de infância, agora um estranho, parecia menor, sua arrogância substituída por uma sombra de nervosismo, embora ele tentasse disfarçar com uma postura artificialmente confiante. O olhar de João não revelava ódio, mas uma profunda tristeza e uma determinação férrea de buscar a verdade. Pedro, quando chamado a depor, tentou se defender com um emaranhado de negações e meias-verdades. Sua voz, antes tão familiar, soava agora forçada, cheia de subterfúgios. Ele negou veementemente as acusações de fraude e manipulação, tentando descreditar João, pintando-o como um empresário amargurado por um fracasso e que buscava vingança injustificada. A estratégia era clara: semear a dúvida, confundir o júri, distorcer a realidade. Mas João não era mais o jovem ingênuo que Pedro havia traído. Ele havia aprendido da maneira mais difícil. Então, chegou a vez de João. Com frieza e uma determinação que surpreendeu até a si mesmo, ele começou a apresentar as evidências. Uma a uma, as provas surgiram. Registros de transações bancárias que ligavam as contas de Pedro a empresas de fachada do concorrente inescrupuloso. E-mails criptografados que a equipe de Ana e Ricardo havia decifrado, revelando conversas explícitas sobre a venda de segredos comerciais e a sabotagem da Horizonte Digital. Logs de acesso a servidores que mostravam Pedro baixando dados confidenciais em horários suspeitos. Cada documento, cada linha de código, cada testemunho técnico de Ana e Ricardo era um golpe na defesa de Pedro. A sala do tribunal ficou em silêncio à medida que a verdade vinha à tona. A audiência, composta por investidores, jornalistas e curiosos, observava com choque e repulsa a crueldade da traição exposta. Sussurros de indignação percorriam os bancos. A imagem de Pedro, antes de um empresário de sucesso, desmoronava-se em tempo real, revelando a face de um traidor ganancioso. O concorrente inescrupuloso, presente na sala, tentava manter uma postura impassível, mas seu rosto empalideceu a cada nova prova apresentada. O golpe final veio com um testemunho inesperado. Uma ex-secretária de Pedro, que havia sido demitida injustamente após questionar algumas de suas atividades, surgiu como uma testemunha-chave. Com a voz embargada, mas firme, ela narrou detalhes de reuniões secretas, documentos estranhos e a atmosfera de medo que Pedro havia criado. Seu depoimento, carregado de emoção e de detalhes que só alguém muito próximo poderia saber, selou o destino de Pedro, confirmando sua culpa sem sombra de dúvida. A imagem do avião de madeira, um símbolo de uma amizade perdida, pairava invisível sobre o testemunho, ressaltando a profundidade da queda. A sentença veio rapidamente. Pedro foi condenado por fraude, violação de propriedade intelectual e conspiração. A pena seria severa. O concorrente inescrupuloso também foi implicado
enfrentando acusações e sanções legais significativas que abalariam profundamente sua empresa. A justiça, embora tardia, havia prevalecido. João observou Pedro sendo levado, seus olhos vazios, e sentiu um estranho vazio. A vitória legal era inegável, mas a vingança não trouxe a paz esperada. O sabor era amargo, a sensação de triunfo opacada pela lembrança de tudo o que havia sido perdido. Ele percebeu que havia algo mais profundo a ser resolvido para sua completa redenção. Algo que o dinheiro ou uma condenação jamais poderiam trazer de volta. A vitória legal de João foi um marco, mas o silêncio que se seguiu ao ver Pedro sendo levado não trouxe a catarse que ele esperava. O vazio era um eco da amizade perdida, da inocência roubada e dos anos dedicados a um sonho que desmoronou. João compreendeu que a reconstrução não poderia se limitar aos negócios. Ela precisava abraçar sua vida, suas relações e, acima de tudo, a si mesmo. Ele não buscou apenas restaurar sua empresa, mas reconstruir sua vida e suas relações, especialmente com a família. O abismo que se abrira entre ele e seus pais e irmãos, provocado pela ruína e pelas acusações, era profundo. João sabia que o dinheiro não compraria o tempo perdido, nem apagaria a dor. Mas o esforço sincero para se reconectar, para ouvir e para pedir perdão por sua própria cegueira e ambição desmedida, começou a curar as feridas. Ele passou a dedicar mais tempo a eles, não com a mente dividida entre planilhas e estratégias, mas com uma presença genuína, valorizando cada conversa, cada risada. Com a mente mais clara e o coração mais leve, João lançou uma nova empresa. Não era uma reedição da Horizonte Digital, mas algo inteiramente novo, forjado na fornalha da experiência e da dor. Ele a batizou de Fênix Tech, um nome que simbolizava a capacidade de renascer das cinzas. A Fênix Tech foi construída sobre princípios éticos inegociáveis: transparência, segurança e um profundo respeito pelos colaboradores e clientes eram seus pilares. João investiu pesadamente em segurança cibernética, garantindo que os erros do passado nunca mais se repetissem. Ele promoveu uma cultura de confiança e inovação, onde cada funcionário era valorizado e incentivado a crescer. A Fênix Tech não buscava apenas lucros, mas um impacto positivo no mundo, desenvolvendo tecnologias que realmente melhoravam a vida das pessoas. Ainda assim, a sombra de Pedro pairava, não como uma ameaça, mas como uma lembrança constante. Após muita reflexão e incontáveis noites de insônia, João tomou uma decisão que surpreendeu a muitos. Ele decidiu perdoar Pedro. Não era um perdão que absolvia os crimes ou esquecia a dor, mas um perdão que o libertava. Ele entendeu que guardar rancor era como beber veneno e esperar que o outro morresse. O perdão não era para Pedro, mas para sua própria paz de espírito, para permitir que ele seguisse em frente sem o peso do ódio. Ele escreveu uma carta a Pedro, explicando seu sentimento, sem esperar resposta. Era um ato de libertação pessoal. A história de João, de sua ascensão meteórica, queda devastadora e renascimento notável, tornou-se um exemplo inspirador de resiliência. Palestras em universidades, entrevistas em revistas de negócios, sua jornada era um testemunho do poder do espírito humano em superar adversidades. Ele não escondia seus erros, mas os usava como lições valiosas, mostrando que mesmo os equívocos mais caros poderiam levar a um renascimento, a uma versão mais forte e sábia de si mesmo. A família de João, antes fragmentada pela tempestade, uniu-se novamente, mais forte do que nunca. Eles aprenderam que os laços de sangue e o apoio mútuo eram a verdadeira fortuna, mais valiosos do que qualquer império tecnológico. As noites de domingo na casa dos pais voltaram a ser repletas de risadas e histórias, um santuário de amor e aceitação. João, agora um líder mais experiente e sábio, tornou-se um mentor para jovens empreendedores. Ele compartilhava suas lições com humildade e sabedoria,
alertando sobre os perigos da ambição desmedida, da cegueira causada pelo sucesso e da importância inegociável da integridade. Ele enfatizava que o sucesso verdadeiro não era medido apenas por números na conta bancária, mas pela forma como se construía esse sucesso, pelos valores que se defendiam e pelo legado que se deixava. A Phoenix Tech prosperou, não com a velocidade vertiginosa da Horizonte Digital, mas com uma solidez e um propósito que a tornavam invulnerável a tempestades. João, olhando para o horizonte da cidade, onde novos arranha-céus se erguiam, sabia que a verdadeira fortuna não estava no dinheiro, mas na capacidade de se reerguer, de perdoar e de construir um legado baseado em valores sólidos. O avião de madeira em sua mesa não era mais um símbolo de promessa não cumprida, mas de um voo novo, mais consciente e mais significativo. A jornada havia sido árdua, mas a lição aprendida era impagável.